Olá, amigos e amigas da TV Santa Maria. Hoje, então, no nosso programa Frente a Frente, mais uma vez, vamos debater aqui o assunto da pandemia do coronavírus aqui afetando a nossa sociedade local e, claro, no Brasil inteiro. E para isso, para debater sobre isso mais uma vez, especificamente a pauta hoje é a questão das bandeiras, a questão do nosso futuro, o cenário, de como a gente vai passar agora através dessas mudanças que estão ocorrendo, de decretos novos, enfim. E para debater sobre isso, temos hoje como convidados o secretário de Desenvolvimento Econômico de Santa Maria, o Falck, né, meu grande amigo aqui, e representando o CDL e representando também, então, os empresários locais do município de Santa Maria, Márcio Rabelo, né, diretor técnico do CDL. Diretor de serviços. Diretor de serviço, perdão. E então está aqui com a gente para debater junto sobre esse tema que está como é que eu posso dizer assim, é o assunto do dia, é o assunto da noite, enfim, e o Frente a Frente não pode ficar distante disso e está sempre debatendo. Então, já vou passar a palavra para vocês, né, no sentido de a gente fazer um debate aqui construtivo. Enfim, nós sabemos então que essa semana foi bastante polêmica, porque o município, algumas regiões do estado do Rio Grande do Sul ficou em bandeira vermelha, outros não, né, enfim. Se reverteu no dia de ontem, né, a questão, enfim, e agora? Voltamos para a bandeira laranja. Se tu me permitires, Márcio, vou começar com o Falck, né, claro. Até para ele nos dar um panorama, né, no sentido de o que vai ser daqui de agora, né, que a gente sabe que teve algumas mudanças e quem está nos assistindo agora, e por avisar que estamos ao vivo no Facebook, né, seria muito importante esses esclarecimentos de como é o novo decreto, como as novas regras, né? Que eu acho que tem bastante coisa para a gente comentar e discutir sobre isso. Falck. Então, eu queria cumprimentar a todos que nos assistem, ao Rabelo, meu colega de entidade, ao Alexandre, meu colega de profissão. Alexandre, o que acontece? Primeiro, nós conseguimos reverter, porém, não se sabe por quanto tempo. Uma coisa é certa, a nossa ida para a condição vermelha tem que acender sim uma luz de alerta muito forte. Nós, enquanto prefeitura, naturalmente nós não ficamos confortáveis, a gente buscou compreender e ver quais eram os motivos que nos levaram para a vermelha, para, se fosse possível, como foi, contrapor e voltar para a laranja. Por quê? Porque depois a gente entra no mérito de todo o impacto que tem para o ambiente produtivo. Eu até tenho reforçado muito isso. Quando a gente fala muito em economia, nos parece uma mercantilização do ambiente, e não é isso. Nós temos que falar em sistema produtivo. E com todo respeito ao exemplo que eu vou citar, para que alguém esteja lá no corredor de um hospital, limpando o corredor, que é muito importante, tão importante quanto quem está atendendo como médico, como enfermeiro, esse alguém precisa ganhar salário, ele precisa de equipamentos de EPI, ele precisa de materiais para limpeza, ou seja, e tudo isso é uma cadeia produtiva, que é em função de tributos, que é em função de rentabilidade, ou seja, nós temos que entender nessa pandemia, ou a sociedade sai vitoriosa junto, ou ela perde junto, não vai ter essa eu ganho e tu perde, porque em algum momento a equação vai fechar, para o bem e para o mal. Então é isso que eu digo assim, nós temos que agora, em função desse alerta, ver bem as variáveis que afetam, que nos levam a ter riscos, e aí realmente eu recomendo as pessoas navegarem no covid.saude.rs.gov.br. Esse site tem todas as informações do estado inteiro, e não tem como tomar decisões sem ter leitura de ambiente. Por isso que nós estamos em Santa Maria fazendo decretos, muitas vezes mais restritivos, menos simpáticos, mas é porque o índice hoje que está prejudicando Santa Maria e região, nosso problema também é mais pela região, que Santa Maria ela acaba tendo impacto de uma região que não é bem, e que tem uma infraestrutura muito inferior à nossa, mas a nossa micro-região e a macro-região juntas chegam a 1 milhão de pessoas. Então, tudo isso faz parte da equação. E o que se busca
conter, e por isso a alteração das bandeiras, a velocidade dos infectados. Ou seja, quando começou o percentual ficar muito grande, e aí pode ser, mesmo tendo leito, isso pode acontecer, porque tem outras variáveis que acontecem. Né? Então, o que são 11 variáveis que definem a bandeira. Quando tu tem 6 positivos ali, tu tá melhor. Né? Mas assim, a Santa Maria tem que se preocupar hoje a gerenciar a crise. Eu tenho dito muito, pessoal, essa crise ela vai passar o ano inteiro. Então nós temos a obrigação de gerenciar a crise. Como é que você gerencia ela? Se o nosso problema é a velocidade da infecção e não a anulação, nós não vamos deixar de ser infectados, a grande parte das pessoas, como é que a gente regula isso para não todos ao mesmo tempo precisar do sistema de saúde. Tu me corta quando eu tiver demais para nós dar espaço para o Márcio. Mas não quero perder o fio, né? O que acontece hoje em Santa Maria? Nós temos uma cidade que estava crescendo demais a velocidade. A gente faz medidas pontuais agora. A restrição de tomar bebidas alcoólicas em via pública. Isso vamos só um parênteses, já fazem parte desse novo decreto. Mesmo em bandeira laranja, mas com mais restrições. Por quê? Porque nós sabemos que a nossa laranja é frágil. Nós podemos rapidamente voltar para a vermelha sem ter a condição do contraponto. E a nossa, eu acredito que a gente conduziu muito bem com o Estado, que nós ficamos descontentes, sim, mas paramos para entender, encontramos uma alternativa por ter tido uma postura respeitosa, de respeitar instituições. O governador pode gostar ou não gostar, mas é o governador. O prefeito pode gostar ou não gostar, mas é o prefeito. E a gente manteve essas relações de respeito que nos deu crédito para ser reavaliado. E Santa Maria passou a ser um bom exemplo, que o próprio Estado mudou agora. Agora o Estado faz o quê? Ele fala até a sexta, qual é a bandeira de cada região, onde ele permite que as regiões, caso não concorde, contraponham até segunda de manhã e até segunda ao meio-dia ele revisa. Ou seja, esse ambiente já criou mais uma modificação positiva. Né? Então, o que acontece? Não consumir bebida alcoólica em via pública. Querendo ou não... O horário do comércio também agora é turno único. Né? E eu vou chegar ali. Querendo ou não, nós passamos a ter naturalidade no convívio com a doença. Isso também ajudou a propagar. Então, puxamos um pouquinho. Eu já via críticas e eu respeito, e que bom que fazem. A crítica é o que nos permite rever. O comércio vai trabalhar vai trabalhar turno único, vai aglomerar. Primeiro, lamentavelmente, a gente não tem visto aglomerações em loja. Acho que todo mundo queria que tivesse fila para comprar. Tem filas em outros ambientes. O que se busca, então? Um turno único. Querendo ou não, hoje de manhã o centro já não teve tanta movimentação. Tu diminui a circulação. Em contrapartida, em supermercado, a gente quer alargar os horários, porque supermercado, realmente, as pessoas vão. Mas temos que reforçar a necessidade, a população nos ajudando. É um momento onde nós não podemos ir passear no supermercado. Ou seja, não pode ir 2 pessoas, vai uma comprar o necessário. Eu mesmo tenho feito isso, a minha filha mais nova, a missão dela durante a tarde no mercado. Né, para não irmos nós, o casal, depois da noite, começar a procurar. Esse modelo de convívio social, todos nós vamos ter que ceder um pouco. Vamos daí anular a doença? Não, nós vamos diminuir a velocidade da propagação e o sistema de saúde ter condições de atender. Olha como o sistema é complexo. A gente imagina que sistema de saúde é só equipamentos, mas se muitos profissionais de saúde adoecerem, não adianta ter equipamento. Sim, precisa do capital humano, né, da área da saúde. Se os profissionais do transporte público adoecerem, não adianta ter transporte. É essa equação que é difícil. E o que às vezes eu tenho invocado, tenho pedido, todos nós queremos uma coisa só. Todos nós queremos superar esse momento de forma sadia, sustentável, para continuar a vida que logo ali na frente. E aí, pessoal, tem que ter união, tem que saber que nós queremos uma coisa. É permitido divergir, sim, mas não é permitido nós nos embatermos ao ponto de um destruir o outro, não resolver a solução. Nós estávamos falando, e a gente nunca perde o cacoete da profissão, a lógica do capitalismo é caminhar para o monopólio. Santa Maria, em 2019, movimentou de saídas de mercadoria 11,3 bilhões de reais.
Eu sempre digo isso, pessoal, o pior cenário, caiu 10%, vai cair para 10 bilhões, é muito dinheiro. Alguém vai usar, alguém vai participar disso. Então o mercado não zera, e aí o monopólio não é bom para ninguém. O que gera grandes empregos, o grande volume de emprego são as pequenas empresas. Aí eu faço um contraponto também. Eu não tenho usado dados não oficiais para discutir índice de desemprego. Eu escutei falar de Santa Maria, no mês passado tinha 5 mil desempregados. Daí eu pego o índice do CAGED, o CAGED no Rio Grande do Sul tinha 53 mil desempregados. Eu não quero crer que Santa Maria absorveu 10% do desemprego, ou seja, tem falha na informação. Então nós temos que tomar cuidado, por isso que eu defendo. Um profissional da tua formação, da tua experiência, tem que estar prestando serviço para quem é multiplicador da opinião. Né? Porque quem preside uma entidade, o Márcio está nessa caminhada, alguns dias ele também vai presidir a entidade, ele não tem a condição, por ser presidente, de conhecer tudo, ele vai precisar de assessoramento, ele vai precisar de informação de qualidade para a tomada de decisão. Vou te interromper, Falk, porque eu estou vendo no olhar do Márcio louco para comentar alguma coisa. Enfim, o Falk fez um resumo, né, no sentido de como estava a situação, a questão das novas medidas, nos novos decretos, enfim. E então eu tenho que perguntar, o Falk sabe que aqui o Frente a Frente é para isso, e o lado empresarial, né? Até antes de te fazer de tu opinar sobre a representação empresarial, essa pergunta não vem aquela que eu ouvi um monte, a gente estava em off aqui antes do programa comentando que hoje a rede social gerou voz para qualquer um, e eu vi escrito muitas pessoas dizendo que as mudanças das bandeiras dessas regiões aqui no estado foram oriundas não de orientação da saúde, sim empresarial, né? Eu acho que é um equívoco escrever isso. Acho que foi um conjunto de pessoas, né, de várias representações, né, inclusive da área da saúde, que eu tenho maior respeito e a gente tem que ouvi-los, claro, que eles que entendem disso. Mas, enfim, sobre essas novas medidas, né, o que o lado empresarial como é que está se comportando, como é que as novas tendências, o que vai fazer, como é que vai se adaptar, enfim, nos traz um pouco o retrato, né, desta tão importante instituição que tu representa e tão importante, vamos dizer assim, pessoas que são os empresários que fazem parte da nossa economia, né? Enfim, Márcio. Perfeito. O que tu colocou aí agora fala muito do nosso comportamento aqui no Rio Grande do Sul, né? Nós temos a mania de granalizar as coisas, de tentar achar A ou B, né? Então, mas antes disso eu gostaria de dar boa tarde para o Everton, para ti, Alexandre, obrigado pelo espaço, a quem está assistindo o programa também, muito boa tarde. E eu acho que assim, iniciando a minha fala, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos à Prefeitura Municipal e o reconhecimento ao Governo do Estado pela abertura do diálogo. Eu acho que o desafio maior nesse momento é a gente encontrar a dosimetria adequada das medidas que vão ser tomadas no enfrentamento ao Covid, mas sem descuidar tanto da saúde quanto da economia. Nós não podemos tomar decisões contemplando uma ou a outra individualmente, sob pena de tomar decisões míopes sem a visão global do problema. Tá? Então, assim, a gente está constantemente em reuniões dentro da entidade, em contato direto em grupos de lojistas, conversando com os lojistas. E os meus parabéns eu gostaria de dar à Prefeitura e ao Governo do Estado pela abertura do diálogo, que a gente considera que é muito importante. A mudança da bandeira laranja para a bandeira vermelha, no momento em que nós nos encontramos, para nós geraria um impacto muito sério, né, iria afetar fortemente as empresas, né, e as pessoas têm que entender que não é só o lado econômico. O empresário ele não quer apenas o lucro. Dali, de dentro das empresas, tem famílias sendo sustentadas. O nosso varejo, o nosso comércio local é responsável por aproximadamente 70% do PIB da cidade, não é mais ou menos isso, Everton? Até mais. Entre serviço e varejo, 76%. E dali são milhares de famílias que dependem, né, dos seus trabalhos,
e dependem da economia da cidade. Então, eu acho que naquele momento a bandeira vermelha nós entendemos que era uma medida muito arbitrária, muito severa, e nós buscamos, né, através do diálogo interno e externo com outros atores, um entendimento para que a gente pudesse abrir um diálogo junto à prefeitura, e fomos muito bem recebidos pelo Everton, pelo prefeito. Pozobon também nos escutou, nós contrapusemos alguns pontos, ele entendeu, né, teve uma compreensão daquilo que a gente estava manifestando, entendeu que era legítimo a nossa manifestação, e para nossa felicidade ele teve a humildade de entrar em contato, né, se reunir virtualmente com o governo do estado, com o governador do estado, para colocar, né, as informações sobre os leitos que ficaram para trás, e a gente teve a felicidade de que a bandeira fosse convertida, né. Também muito pela abertura, pela flexibilidade do governador, que criou um modelo fantástico. O modelo de distanciamento controlado é fantástico, não é à toa que ele foi replicado em outros estados, mas todo modelo é falho. E se a pessoa não tem flexibilidade para revisitar e revisar os dados, ela corre um sério risco de tomar decisões que vão afetar a vida de muitas pessoas de forma equivocada. Então ele teve essa humildade, teve a flexibilidade de ouvir o nosso prefeito, de fazer uma revisão dos dados que foram lançados no modelo, e ele encontrou, né, admitiu que houve um equívoco, né, em função da não inclusão daqueles dados ali que estavam faltando. E teve a coragem também de vir a público e reverter a decisão, né. Mas a nossa percepção com relação à bandeira laranja é que, apesar de ser uma conquista muito grande para os lojistas, para a manutenção da atividade econômica, ela nos liga um alerta. Eu concordo com o Everton, plenamente. Ela que sirva de alerta, porque os nossos indicadores eles estão aumentando. Nós temos o entendimento que não é o pequeno comércio o responsável por isso, porque as nossas lojas elas não geram aglomeração. A maioria são micro e pequenas empresas. Quando elas estão lotadas, tem 2 ou 3 pessoas dentro das lojas. Claro que tem empresas maiores e tal, mas com o controle de fluxo é perfeitamente possível acatar as restrições, né, dos decretos. Então, esse alerta foi ligado, nós temos a percepção de que agora a responsabilidade é conjunta. O poder público tem que fazer a sua parte, o meio empresarial tem que fazer a sua parte, mas os cidadãos têm que ter consciência também. E a gente tem percebido que os cidadãos estão facilitando. As pessoas parecem que não têm a real dimensão do que está acontecendo. A gente está vivendo um momento único na nossa história, nunca vivemos uma pandemia, a grande maioria das pessoas aqui hoje nunca viveu uma pandemia. É uma situação grave, é uma situação de exceção e que requer uma mudança de comportamento. Então, assim, nós entendemos que o comércio aberto é fundamental para que seja mantida a atividade econômica, porque é a atividade econômica que gera o sustento para as famílias e também faz girar a economia. Afinal de contas, a nossa máquina pública também depende da arrecadação de impostos proveniente da atividade econômica. Então, é fundamental que as pessoas nesse momento tenham consciência, que elas colaborem. A gente tem visto aí ultimamente vários relatos em redes sociais, em conversas, e as pessoas se acumulando nas praças sem proteção nos fins de semana, tomando chimarrão, bebendo bebida alcoólica nas praças, nas ruas, pessoas transitando sem máscaras, né? Não existe um controle de fluxo também de pessoas que vêm de fora da cidade, pessoas que saem da cidade. Então tem vários fatores, assim, os supermercados, a gente tem vários relatos de supermercados onde as pessoas estão aglomeradas dentro, assim, levam toda a família para dentro dos supermercados. Então, está mais do que na hora das pessoas se darem por conta da gravidade do momento que a gente está vivendo e cada um fazer a sua parte. As lojas, nós, entidades, a gente tem feito um trabalho intenso de conscientização dos lojistas, campanhas, comunicados internos, visitas às empresas, solicitando que essas empresas se enquadrem e adotem os protocolos sanitários que estão sendo exigidos pelos decretos.
Então a gente tem percebido um respeito das empresas. É só tu transitar no comércio de Santa Maria e tu vai ver que as empresas adotaram os protocolos. A questão da etiqueta sanitária fez com que mudasse o comportamento desse empresário. Isso já é fato. Sem dúvida nenhuma. Se tu transitar nas empresas, no comércio de Santa Maria, tu vai perceber que os funcionários utilizam máscaras, o álcool gel está disponível Não, que nem tu já falou antes, não tem a questão da aglomeração, porque até são lojas pequenas, né? Tem algumas que são um pouquinho médias, mas também não tem... Mas as médias e as grandes... Não tem o efeito da aglomeração, né, no caso. As médias e as grandes, a gente tem percebido que tem controlado o fluxo. Né? Então tem as marcações, até mesmo em seguida é comum a gente encontrar no centro lojas com pessoas fazendo fila nas calçadas, respeitando as distâncias. Sim, Então as lojas de maior porte, a gente percebe isso, né? As de pequeno porte, a minha empresa, por exemplo, eu vendo maquinário têxtil. Sim. Na minha empresa, quanto muito, entra 2 pessoas, 3 pessoas por vez. E como tem lados separados, a gente consegue acomodar, né? Olha, fica esse lado aqui, vai para o outro. Se a gente vê que começa um movimento, aguarda ali fora. Então, a gente tem percebido que as empresas têm respeitado os protocolos. Eu sei que ainda tu queria falar mais coisas, mas que eu quero fazer essa pergunta para ti, para depois o Falk voltar a responder também. Assim, na questão do impacto financeiro, econômico para as empresas nesses últimos, vamos dizer assim, meses, né, 60 dias anteriores, né? Tu representando uma entidade, enfim, o impacto foi bastante negativo, né? Foi, sem dúvida nenhuma. Foi um impacto muito, muito grande nas finanças das empresas. Nós ficamos por 2 semanas sem atividade, completamente sem atividade, né, com as lojas fechadas. Mas, naquele momento, e a gente sempre foi parceiro da prefeitura, houve o entendimento da classe empresarial de que era necessário. Sim. A classe empresarial abraçou a causa e respeitou a determinação do decreto municipal. As lojas todas foram fechadas e todo mundo entendeu que naquele momento era importante que aquilo fosse feito. Só que o que acontece? Tem que haver um meio termo, né? Um equilíbrio, né? Felizmente houve essa flexibilização, a reabertura do comércio, né? Claro que com os protocolos que eu acabei de mencionar, as empresas adotaram e continuaram com as suas atividades. Só que é muito difícil pensar num novo fechamento num momento como esse, depois desse primeiro baque inicial. A gente tem informações de que tivemos aqui em Santa Maria, foi um dado levantado inclusive pelo Pacheco, presidente da CACISM, tivemos mais de 10 mil demissões aqui na cidade de Santa Maria. Esse é o número que a CACISM trabalha. Então, é um impacto na renda das famílias e também nas finanças das empresas, né? Mas nós empresas, o que a gente tem observado é que assim, não é simplesmente como muitas pessoas maldosamente atribuem às empresas, vocês só pensam na questão financeira, na questão econômica. Pelo contrário, se as empresas pensassem disso, elas não investiriam em medidas preventivas, como muitas têm feito, né? A gente tem observado que tem se adequado. E participando de campanhas, juntamente com a entidade também, para conscientização e para prevenção, né? Então, tem que haver, assim, o que nós não podemos aceitar são imposições e são decisões arbitrárias e extremistas, né? Os extremos são temerários. Nós temos que tomar decisões que contemplem as 2 esferas, saúde e economia. Até porque, se nós pensarmos em simplesmente acabar com a atividade econômica, olha o impacto que isso vai ter. As empresas inevitavelmente vão ter que demitir, né? Imagina as empresas ficarem fechadas por mais 10 ou 15 dias. Quantas pessoas mais vão ser demitidas? Quantas empresas mais vão fechar? Existe um impacto econômico muito forte. E não é só dinheiro, porque isso daí traz uma série de consequências, né? As pessoas precisam sustentar suas famílias, né? O dinheiro é necessário para manter, para comprar alimentos, para subsistência. Até a questão da saúde mental, né? Vamos dizer assim, aí, da cidade, porque vai gerar um impacto que a gente não tem dimensão do que pode acontecer, né? Exatamente. Então, se tu for montar um fluxo de necessidades para a sobrevivência das pessoas, nesse fluxo de atividades,
Está presente a saúde, está presente a atividade econômica. Claro. Experimenta tirar uma desses fatores e me diz como é possível sobreviver. Não tem como, é impossível. E... Só de uma outra realidade, de um outro sistema, não o sistema capitalista, né? Sim. Eu queria também, antes de dar a palavra para o Everton, fazer uma menção ao novo decreto que foi publicado ontem pela Prefeitura, que foi muito feliz. Eu acho que essas medidas restritivas de proibir as pessoas de beberem nas ruas, de ter uma atenção maior... Esse do turno único, vocês concordam? Nós temos, eu particularmente, estou falando por mim, não pela entidade, eu tenho dúvidas. Eu tenho dúvidas com relação à eficácia do turno único. Pelo seguinte, existe uma teoria de que pode gerar mais aglomerações, mas eu não condeno. De forma alguma eu condeno a Prefeitura por ter estabelecido esse turno único, né? Como o Everton bem falou aqui, a ideia é exatamente inibir a propagação da doença. O Falca trouxe uma informação pertinente. No primeiro dia que ocorreu isso, amanhã, né, de ontem, né, já teve hoje teve um fluxo bem menor no centro, né? Mas a minha preocupação e a minha dúvida, se me permita ter a dúvida, claro, pelo menos, é que essas pessoas que não transitaram pela manhã, elas vão à tarde, né? Então, gerando uma aglomeração maior. Mas assim, como eu disse, eu não condeno. Teríamos que testar. É um modelo que tem que ser testado, observado, e a gente espera da Prefeitura, e o Everton é um cara muito sensato, que eu admiro muito, eu tenho certeza que vai fazer isso, é que tenha flexibilidade de rever caso o modelo não tenha atingido o objetivo, né? Então vamos observar agora no decorrer da semana como que vai ser o fluxo de pessoas com esse novo horário. Sim. E eu acho que a gente tem que ter abertura, tanto nós empreendedores quanto o poder público, para fazer as mudanças necessárias, né? O que não deu certo, a gente tem que ter humildade de rever e corrigir. O que deu certo, perfeito, vamos adotar, vamos restringir e vamos em frente, né? Deixa eu dar em primeira mão uma notícia, então, que bom. Acho que o prefeito assinou hoje nosso acordo. Nós fizemos um acordo com a empresa AVMB de um software de monitoramento. Um software que não vai precisar nenhum equipamento. Alguém entra na empresa do Márcio, primeira vez que está sendo usado, e ali o Márcio vai entrar no programa liberado pela Prefeitura, ele vai estar na nuvem, vai estar no endereço eletrônico e vai dizer lá, Everton Falco, CPF tal, telefone tal, ponto. Não é cadastro dele, é só para saber onde ele andou. Daí o Everton Falco sai da empresa do Márcio e vai em outro lugar. Chega lá, o seu nome é Everton Falco, só botou o nome, não precisa mais nada, que o senhor já está no sistema. Para que isso? Para nós poder medir, é um CRM, né? Olha, o comércio de Santa Maria, que nós acreditamos nisso, mas isso é uma crença, não está materializado, ele tem um fluxo a partir das 11 da manhã. Então, foi por isso também eu vou chegar lá nas 6 horas. Antes disso, ele não tem um grande fluxo. Outra, e para mim a mais virtuosa das razões do software, o Everton está com um Covid. Aonde ele andou nos últimos 14 dias, para nós poder rastrear as outras pessoas que ele fez contato. Então isso está pronto, isso entra no ar semana que vem e a gente aí vai chamar as entidades para que as pessoas utilizem essa ferramenta, para nós poder monitorar. E a gente acredita, e nós fizemos, obviamente, foi empírica a pesquisa, como é que é o faturamento, como é que é o comportamento. E o porquê 6 horas? Também tem uma questão de número de horas trabalhadas, ininterruptas, porque nós temos no comércio de Santa Maria, eu não vou me lembrar dos quebrados, mas 17 mil e poucas pessoas, ou talvez e muitas, pode ser 17.800, que eu não me lembro. Se eu concentro essas pessoas só uma vez vindo para o serviço e indo embora, fazendo um turno só, eu estou economizando 17 mil idas e vindas. Mais, né? Porque ele vem e vai... Você está pensando aí na questão do transporte também? Também. E nós estamos pensando o seguinte, o maior fluxo hoje é de pessoas indo trabalhar. Né? Então nós pensamos, como é que eu faço com que 17 mil pessoas não ocupem o transporte mais 2 vezes, que são mais, somando as duas, a 34
relações de ir e vir. Sim. Então é nessa lógica que a gente trabalhou um turno único. Mas, Falk, agora, rapidamente eu fiz um cálculo esse aqui. sistema agora vai nos validar isso ou não. Se não validou, porque a lógica nos diz o seguinte, desculpa ter cortado. Não, que é isso. A lógica é o seguinte, quanto mais amplo o horário, mais espaçado as pessoas saem. Sim, mas nós temos uma força de trabalho que é a maior da cidade, que é comércio. É um exército de pessoas que saem todos os dias para trabalhar no comércio. Né? Quanto menor esse ir e vir dessas pessoas, a gente entende que é melhor. Sim, eu fiz um cálculo rápido até, de maneira nenhuma, eu penso nessa questão, eu penso como com o Márcio, eu acho que tu também vai concordar com a gente, né, Falco? Isso do turno único é um teste que tem que ser feito, e não pode ser, começou hoje, tem que esperar mais uns 7, 8 dias para ver se vai dar resultado. Tomara que dê resultado. Mas assim, pensando rápido num cálculo, será que se a gente fizesse, vezes ser turno único, separar por setores, de manhã, tarde, intercalar, esses 17 mil, vamos aumentar mais, 18 mil pessoas circulando, tu não diminuía 9 mil e aí tu tem menos aglomeração. Fiz um cálculo rápido aqui. O que me preocupa assim, eu saio, agora só vamos liberar material construção, só sai que vai comprar material, é mais difícil, imagina que é mais difícil. E essa lógica Porque aí teria que ter a fiscalização, né, Falco? A lógica da ocupação de presença em loja, os shoppings controlam muito bem. E o shopping sempre nos diz, não, tem às 10, 11 horas, nem precisa abrir, que não tem ninguém. Porque eles fazem o gerenciamento disso. As lojas pulverizadas, e nós estávamos discutindo ali as nossas missões, né? Talvez uma organização que comece a monitorar isso vai ser positivo. Né? Então, para que eu provoco uma abertura se as pessoas não vão sair? Eu só fiz o funcionário sair. Nesse sentido que a gente fez no turno. Sim. Né? E a gente sabe que vai ter, inclusive, impactos em restaurantes. Porque tem funcionário que não consegue em casa, ele come no restaurante. Sim. Ele já vai poder comer em casa. Né? Mas a preocupação não é privilegiar um setor ou prejudicar um setor. A preocupação é conter a velocidade de contágio. Essa é a preocupação sem parar com as atividades econômicas. E aí eu usei, numa das reuniões que nós fomos, e tu conhece muito bem, e pessoal, vamos usar a teoria de Pareto. Vamos usar de Pareto. Eu tenho 100. Sim, mas eu vou ter que perder 20 para garantir 80. Nós sabemos que as restrições prejudicam os ambientes econômicos, mas entre a iminência de zerar e fazer concessões para garantir o ambiente, e aí volto a dizer, não é pelo empresário A, B ou C, o sistema econômico não pode entrar em colapso. Não adianta as pessoas acreditarem que um setor da economia trabalhando, ele está feliz, porque se o sistema parar, em algum momento ele também vai parar. O setor tal pode estar trabalhando dando dinheiro. Não é bem assim. Sim. Porque se eu vendo para alguém, é porque se alguém trabalhou em algum lugar e teve uma renda. E esse sistema que não pode parar. A nossa preocupação não é com setores, é com o sistema econômico. Que eu gosto de falar sistema produtivo, que a gente desmercantiliza. Mas isso não pode parar. Também, como o Márcio disse. Mas lá no público precisa do tributo? Claro que precisa. Porque também não vamos, às vezes eu vejo as pessoas dizerem e se expressarem, e eu acho que é um grande equívoco, parece que o público é só servir salário de alguém. Não, a renda pública é para pagar o medicamento, é para manter a escola aberta, é para manter uma organização social, e aí também outro contraponto que eu acho que Santa Maria é impactado fortemente também pelo cessamento da atividade. Tem que entender um atributo positivo que ela tem, que é o funcionalismo público. O funcionalismo público, ele rega o sistema econômico com a sua força de salário. Então, ele é muito importante. Todos nós somos importantes. Santa Maria, eu sempre tenho dito isso, nós temos que estar mais unidos e entender que todos somos importantes. O que seria de Santa Maria sem essa renda de salários públicos circulando na sua economia? A segmentação nesse momento e a divisão só importante. Claro. E uma coisa assim para finalizar e ter passar a palavra, às vezes eu sempre sou do princípio da equidade. O que é equidade? Você não compara coisas desiguais. Santa Maria não pode ser comparada com regiões onde a produção industrial ou até mesmo agrícola é muito forte. Santa Maria é uma cidade do terceiro setor, pessoal. O comportamento do cidadão do terceiro setor é diferente. O comportamento do cidadão que é do primeiro setor, da indústria, é diferente. Ele quer outra dinâmica.
Mas quem é que é melhor? Não é quem é que é melhor e quem é que é pior. E aí que eu sempre falo, né? Nós temos esse viés do economista, entenda a sociedade para tomar decisões e aplicar políticas públicas. Não é fazer uma política pública e querer que a sociedade se encaixe nela, é o contrário. O Falk, está muito bom o debate, e nós estamos quase no final, mas, Márcio, se tu me permitir, porque o Falk nos deixou aqui um ponto de interrogação, que é uma preocupação, de fato eu também tenho, e eu acho que o Márcio também tem, na questão agora por outro lado, né? É uma preocupação a renda dos empresários, mas a preocupação da renda do munícipe, né? Do município. Até que ponto vocês estão avaliando, o impacto está... Isso é diariamente, só para te teres uma ideia. E teve uma redução, e vai ter um impacto... Já tivemos uma redução forte em abril, e assim, só para teres uma ideia. Eu pergunto, Falk, que isso é importante. Claro, a folha de pagamento de Santa Maria líquida é 14 milhões de reais. Quem tem uma empresa com 14 milhões de reais de folha de pagamento não tem como não estar preocupado com o ambiente que nós estamos. Porque, querendo ou não, a prefeitura é uma empresa como qualquer uma outra. Ela só tem alguns diferenciais, que o quê? O seu produto é serviço para o seu dono, porque o contribuinte é o dono da empresa. E o produto é prestação de serviço público, mas tem relações humanas, tem relações trabalhistas, tem relações de estrutura administrativa para te ter mais ou menos eficiente, é tudo igual. E vai ter algum impacto? Não, já está tendo, óbvio. E eu pergunto assim, no sentido de algum problema de parcelamento, falta de pagamento? Não está no nosso horizonte, a gente está conseguindo gerenciar, e é o que eu sempre digo, né? Economia é a ciência que tem que fazer diante das necessidades ilimitadas e recursos raros. O que a economia achar alternativas, né? Tem que responder através de escolhas. E eu sempre também digo, né, o mais difícil da escolha é a renúncia, não é o que tu escolhe. É claro. É os tantos outros que tu renuncia. Isso. A prefeitura, a primeira coisa que nós já fizemos é ter feito escolhas de alocação, de investimento. Como eu também já escutei, mas estão gastando dinheiro em tal coisa. Tem verbas que são rubricadas, não tem como não fazer. Mas, obviamente, nós estamos preocupados, sim. A gente imagina que pela nossa saúde e gerenciamento financeiro, nós não teremos problema esse ano. Tá? Por isso, sim, que a gente precisa que a economia funcione. O Estado também está numa preocupação muito grande. Vocês imaginam que a principal receita para o município de Santa Maria é o retorno do ICM? Isso. Se o comércio parar, não tem retorno. Isso que tu trouxe agora é muito pertinente, os impactos na esfera pública, só demonstra que o fechamento do comércio e a proibição das atividades econômicas vai impactar todo mundo, não é só o empresário. Vamos deixar claro que assim, mas é o empresário e a prefeitura. Sim, como é que você chega num posto de saúde que não tem remédio, não tem gente para trabalhar? Não tem ganhador. O que eu convoco e torço é que as pessoas entendam que só tem uma forma de a gente prosperar. Não vou nem falar dessa crise, porque o ano que vem vai ter outra. Tá? Isso é outra coisa. Nós começamos com gripe aviária, depois veio a suína, depois veio a HN1. Eu ontem até estava tentando me lembrar, eu retornei para Santa Maria em 2010 e foi o auge da HN1. Nós todos tínhamos medo porque não existia o Tamiflu ainda. Mas logo em seguida veio, né? Só que isso de cada ano tem vindo. Mas por que está piorando? Porque o mundo é globalizado. Eu vi um vídeo do Márcio perdido na China, né? Uns 4, 5 anos atrás. E se achou dentro da China, tu imagina o desafio, ele estava perdido mesmo, né? Isso depois ele conta pra você. Cara do céu, o mundo hoje se conecta muito rápido. Sim. Então a tendência é que essas coisas cada vez tenham um fato novo. Eu espero que essa pandemia nos ensine a conviver e gerenciar a crise, porque não é a última. Tenho certeza disso. Márcio, não tem nem mais tempo para mim fazer uma pergunta final, então eu já vou direto às considerações finais que tu queira fazer no nosso Frente a Frente de hoje. Perfeito. Nós estávamos conversando antes ali sobre a questão do monitoramento, né, Everton? Assim, nós defendemos a abertura do comércio, mas e também porque eu acho que seria uma medida muito extrema o fechamento. Eu entendo que existem outras medidas que podem ser adotadas antes de partir para um fechamento total do comércio. Como, por exemplo, a gente atacar os fatores que levam ao aumento dos indicadores, tá? A prefeitura agora fez a sua parte, estabeleceu ali normas bem restritivas nos decretos.
pessoal também, supermercado, né? Que o pessoal vai com a família, filhos e tal. Agora não pode mais, né, Everton? Agora é só uma pessoa por família dentro do hospital. É consciência. Né? Então é questão de consciência, gente. Assim, ó, nós precisamos fazer a nossa parte. A população tem que estar consciente. Não é uma questão de empresário contra trabalhador, contra poder público, contra entidade. E muito menos contra o sistema financeiro. Eu ia dizer sistema financeiro. Porque o meu costume de dizer o sistema de saúde, né? E também ninguém contra a saúde. Ninguém está querendo descuidar e menosprezar a importância que tem das pessoas manterem a sua saúde, né? Claro. Então é o momento de que todos tenham consciência. Talvez, eu estava trocando a ideia com o Everton ali antes da entrevista, um monitoramento mais eficaz assim, dos indicadores. Eu não sei se a prefeitura depois, posteriormente, vai ter o acesso a esse sistema do governo do estado para alimentar diariamente esse sistema e ter uma visão dos pontos, dos aspectos que mais demandam atenção do poder público. Nós, como entidades, inclusive, podemos contribuir com a prefeitura no que estiver ao nosso alcance, né? E sempre fomos muito parceiros e acredito que a gente vai seguir tendo essa abertura, né? Agora, por parte das entidades, pode ter certeza que as entidades estão atuantes, vão permanecer atuantes, vão intensificar as suas atuações, né? Junto aos seus associados e junto ao nosso segmento empreendedor de Santa Maria, né? Mas nós precisamos agora, muito mais do que divisão, união de esforços. União de esforços. Cada um tem que ter a consciência de fazer a sua parte. Mais do que nunca, não é A contra B. É todos juntos agora, porque a gente precisa superar tudo isso. A loja fechada, ela não vai impactar somente o empresário, como a gente falou aqui agora há pouco. Sim. Ela vai impactar toda a sociedade. Então, assim, esse é o apelo que nós queremos deixar para a sociedade, que tenha consciência e faça a sua parte. Muito bem. Falque, 2 frases. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Então, esse foi o Frente a Frente de hoje, com belíssimas informações, né? Questionamentos, novidades, né? O Falque aqui nos exemplificou um novo modelo que a partir da semana que vem a prefeitura local vai disponibilizar de mais monitoramento e mais controle. Enfim, né? Espero que todos tenham uma ótima saúde, cuidado e até uma próxima oportunidade no Frente a Frente aqui da TV Santa Maria.